que é temperatura? É uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. A maneira mais comum de a gente medir a temperatura é justamente pela dilatação térmica, né? Nos termômetros da tua casa, aqueles com mercúrio, a gente pega o mercúrio, joga todo ele para o fundo do termômetro, aí depois bota debaixo do braço para entrar em equilíbrio térmico, para atingir a mesma temperatura do meu corpo, espera os 3 minutinhos para que isso aconteça. Quando tu olha, a coluna de mercúrio subiu. Qual é a explicação disso? É que o mercúrio, as moléculas de mercúrio, os átomos de mercúrio começaram a sacudir um pouco mais, ocuparam cada um volume um pouco maior, aumentou o volume de mercúrio. Como aquele vasinho capilar bem fininho fica cheio rápido, aquele bulbo já estava cheio de mercúrio, não tinha para onde o mercúrio ir, ele teve que subir. E aí se a gente faz experimentos, né, relacionando temperatura com a altura da coluna de mercúrio, dá para fazer a graduação do termômetro ali e medir a temperatura. Nós vamos ver depois que tem outras formas diversas de medir temperatura. Uma delas é através da dilatação de um líquido, como nos nossos termômetros de bulbo. Temperatura mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. O que é calor? Finalzinho da aula, né, falei para vocês, energia térmica em trânsito, energia térmica em movimento, se tu preferir. A galera, nos livros aparece o calor flui, né? Por que isso aparece? Porque no início não se sabia o que era o calor. Você achava que era uma substância, certo? Então tu vê, você achava que era uma substância que realmente podia escoar das coisas. Hoje a gente sabe que não, né? Então aquela palavra flui, ela é perigosa. Embora ela seja historicamente aceita, ela é perigosa. Vamos entender como é que é esse fluxo de calor, entre aspas, aí, do quente para o frio. Popularmente falando, né? Tecnicamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Pega um vergalhão da Gerdau, pode ser, faz uma fogueirinha no cantinho, tu pega o vergalhão, segura ele aqui e bota a ponta do vergalhão no fogo e fica segurando. Em poucos minutos tu vai sentir o vergalhão esquentando. Como pode o calor sair daquela ponta e chegar até a minha mão? Na verdade, os átomos estão todos agarrados no vergalhão. Imagina que isso aqui é um átomo, aqui é outro, aqui é outro. Eles estão vibrando. Se tu tentar entortar o vergalhão, os átomos vão fazer isso. Tu solta o vergalhão, os átomos voltam à posição original. Eles estão vibrando, mas não aceitam mudar de posição. Certo? Por isso que é sólido. Material sólido é assim, né? Aí, quando tu botou aquelas moléculas lá no fogo, o que aconteceu com ela? Começou a ficar mais ou menos agitada. E ela começa a sacudir mais. Como ela está agarrada às outras, se ela agitar pouco, ela faz as vizinhas vibrarem pouco. Elas estão agarradas. Então, se eu vibro mais, naturalmente a vizinha vibra mais. E a vizinha outra também. Então, tu vê, uma molécula vai acotovelando a outra, sacudindo a outra, a vibração vai passando átomo a átomo, até que as moléculas da tua mão começam a receber essas vibrações e tu já sente o calor, vai largar a barra para não te queimar. Esse exemplo que eu acabei de dar é o exemplo da condução. Mas existem outras formas do calor fluir, né? Alguém lembra outra? Além da condução? Irradiação ou também radiação são sinônimos. É quando o calor flui por ondas eletromagnéticas. Dois nomes são importantes. Infravermelho, que tem o apelido de ondas de calor, e ultravioleta. Ultravioleta também transmite bastante calor. Professor, e ondas de rádio e a própria luz, cara, a quantidade de energia transmitida, energia térmica transmitida é praticamente nula. Então a gente fala em dois tipos de radiação que transmitem bastante calor. Infravermelho, que é a mãe transmissora de calor, certo? Tanto que tem o apelido de ondas de calor, e o ultravioleta. Para teres uma noção, o Sol ele emite um pouco de tudo, né? De ondas de rádio a raios gama. 70% da energia irradiada pelo Sol vem na faixa do infravermelho. 10% vem na faixa do ultravioleta. E os outros 20% vêm em outras formas de radiação. Então, radiação ou irradiação é a transmissão de calor que ocorre devido a ondas eletromagnéticas. Esses dois nomes são os principais nomes. Professor. Manda, meu querido. Desculpa, eu não peguei ali o infravermelho, vem quanto? Tu vê, eu estou dando um dado geral só para tu sentir o quanto ela é mais importante, né? No Sol, 70% da radiação que atinge a Terra e penetra na Terra, oriunda do Sol, 70% vem na faixa do infravermelho. 10% da energia térmica que chega do Sol na Terra
10% é oriundo devido ao ultravioleta. Já deu 80%. Os outros 20% de energia que chega na Terra, perdoa amigo, os outros 20% são devido às outras radiações. Raios gama, certo? Raio X, ondas de rádio. O que? O Sol emite ondas de rádio? Sim. Inclusive, né, só para tu saber, o ser humano começou a investigar os céus meio por acaso. Guerra Fria. Guerra Fria, Estados Unidos e ex-União Soviética, né, querendo mostrar quem era o dominante tecnologicamente falando. E belicosamente ali a coisa estava perigosa, né? Um querendo mostrar para o outro que tinha bomba atômica e tal. E aí eles ficaram cabreiros. Cara, imagina se os Estados Unidos está fazendo bomba atômica muito forte para destruir a gente. E os americanos pensando a mesma coisa. Pô, se esses caras da União Soviética fizerem uma bomba atômica muito poderosa, eles podem nos arruinar. Mas para poder fazer bomba atômica, eles têm que testar. Não tem como fazer bomba atômica sem fazer teste, sem fazer experiência. Quando tu faz um teste com bomba atômica, tu emite raios gama. Uma radiação muito poderosa. Ah, já sei, vamos botar um satélite orbitando a Terra para detectar raio gama. Quando a galera colocou satélite orbitando a Terra para detectar raio gama, começaram a achar um monte de raio gama chegando. A galera, meu Deus, vai acabar o mundo numa guerra nuclear, estamos ferrados. Vamos verificar direito isso. Eles viram que o satélite, mesmo não apontando para a Terra, detectava raio gama vindo do espaço. Logo se descobriu que as estrelas, certo, produzem raios gama, são bombas atômicas, como a gente, né, de repente na primeira aula pode ter comentado rapidamente. E aí tu vê, foi por acaso que a gente começou a detectar raios gama e outras radiações vindo do espaço. Aí um dia a gente se encagaçou todo, porque mirava para uma estrela, ela começava a emitir ondas de rádio, e assim, ela emitia onda de rádio e parava. Emitia onda de rádio e parava, parecia ETzinho querendo se comunicar com a gente. A galera achou, cara, isso aí é um ET. Descobrimos o vídeo em outro lugar, agora é só decifrar o código que tem nessa onda eletromagnética que nós vamos conseguir conversar com esses caras. Quando eles foram pesquisar um pouco melhor, eles viram na verdade que era um par de duas estrelas orbitando uma outra, e aí, imagina o seguinte, ó, uma estrela é uma das minhas mãos, a outra é essa aqui que está com a caneta, essa que está emitindo ondas de rádio. Quando uma passar pela frente da outra, vai bloquear, né, a onda de rádio que passa. E como isso se repete no passar do tempo, pode parecer um código alienígena em ondas de rádio, mas na verdade não, né? Eram pulsares, eram sistemas binários de duas estrelas que emitiam ondas de rádio naturalmente. Então tu vê, foi bem por acaso que a gente descobriu que as estrelas emitem raios gama, ondas de rádio, raio X, todas as 7 radiações eletromagnéticas conhecidas, né? Para quem ainda não se acostumou com essas radiações eletromagnéticas, vou citá-las na ordem crescente de frequência. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho. Depois do infravermelho vem o vermelho, certo? Todas as cores do arco-íris, até o violeta. Então, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, que é uma casquinha, uma pequena faixa de frequência desse mundo de radiação que eu estou te comentando. A luz termina com violeta, por isso que a próxima radiação é ultravioleta. Começou a ficar perigoso. A partir de ultravioleta, as radiações são chamadas ionizantes, certo? Ou seja, pode arrancar um elétron de um átomo, transformar ele num íon. Aí são perigosas. Ultravioleta, só falta 2. Raios, sim, essas radiações são radiações que a gente vai... Porque tu vê, os raios beta é uma partícula, na verdade. É uma partícula se deslocando. Que aí depois a gente começou a encarar como radiação eletromagnética. Isso é física moderna já. Tá? Então as radiações eletromagnéticas clássicas vão só até os raios gama. Então falta raio X e raios gama. Certo? Cara, quase todas a gente usa no nosso dia a dia. Ou quando não usa, está relacionado a alguma coisa na nossa vida. Ondas de rádio não dá para comentar, pelo amor de Deus. Toda a internet, todo celular, toda televisão, rádio amador, telecomunicações, onda de rádio. Micro-ondas, tu pode imaginar que é só para esquentar comida na tua casa, né? Mas a indústria usa micro-ondas direto para uma série de processos, certo? Ah, o Wi-Fi da tua casa é micro-ondas. Sim, a antena de Wi-Fi da tua casa, ela gera micro-ondas, não é ondas de rádio. Sobre por que não esquenta? Vai fritar a minha mente agora então. Eu não relaxo. A micro-ondas do micro-ondas só aquece a água porque ela é emitida na frequência de oscilação natural da molécula d'água. Se tu emite micro-ondas com uma frequência um pouco acima ou um pouco abaixo daquela usada no aparelho de micro-ondas, não esquenta a água. Então tu vê, né, cara, micro-ondas, ele tem aplicações de telecomunicação muito importantes.
As antenas via Sky, por exemplo. Sky não é ondas de rádio, é micro-ondas também. Certo? Então, boa parte da comunicação via satélite, né, é por micro-ondas. Ondas de rádio nem se fala. Micro-ondas, nossa, como é importante. Infravermelho. Pô, tem uma lâmpada infravermelho. Lembra? Cada átomo teu cospe infravermelho para tudo que é lado. Não é essa luz que eu estou vendo. Certo? É uma luz que sai das tuas entranhas. Cada átomo teu emite infravermelho. Aliás, né, cara, médico, o cara tá com uma lombalgia nas costas, o médico vai às vezes recomendar que tu tome banho de luz infravermelho nas costas, porque quando tu atingir o corpo com aquela luz infravermelho, ele vai aquecer. E aquecendo aumenta a circulação sanguínea. E é através do sangue que vem os glóbulos brancos para curar a parada, né? Então tu vê, banho de luz infravermelho ajuda em processos de cicatrização, em processos, né, de melhora de uma pancada, por exemplo. Depois do infravermelho, luz, que a gente enxerga para ver no dia a dia, além de toda a microscopia e tudo mais. Depois, ultravioleta, aplicações do ultravioleta, esterilizar coisas. Não sei se tu sabe, os médicos, quando vão fazer uma operação, é muito comum tu dar um banho de ultravioleta em cima dos materiais que tu vai usar na cirurgia, assim tu esteriliza o material, sem precisar aquecer, certo? Então, esterilização por ultravioleta. Quem tem alergia a cloro e quer ter piscina em casa, pode comprar um esterilizador de luz ultravioleta. Então a água passa por uma lâmpada bem forte de ultravioleta, sai esterilizada, sem uma gota de produto químico. Vai direto para a piscina, pode abrir o olhinho debaixo da água, não vai arder. E quem tem alergia a cloro, né, também não vai sofrer as consequências. Depois de ultravioleta, raio-x, aplicação fundamental na tua vida, né? Muitos de vocês devem estar vivos por causa do raio-x. Quem já tirou um raio-x para ver se quebrou o osso, ou verificar a saúde bucal, né, ou dos pulmões, então já foi, né, salvo pelo tal do raio-x, conhecido originalmente como os raios Voitinger. Os raios-x eram chamados de raios Voitinger. Tinha um aparelho de beleza, que era uma máquina de raio-x. Era para tirar pelo e tirar ruga. Tu pegava uma máquina de raio-x e encostava no rosto da mulher lá. E depois de algumas sessões parava de crescer pelo. O detalhe é que algum tempo depois ela tinha câncer de pele no rosto. Então muitas mulheres querendo uma cura mágica para as rugas e para os pelos na face, morreram com câncer devido aos raios Voitinger. E tu sabe, né? Antes de provar que faz mal, né? A galera vai vender, né? Ah, não provaram que faz mal, antes vamos vender. Então tu podia comprar um aparelho de raios Voitinger para aplicar em casa. Imagina que loucura, né, cara? E para finalizar, raios gama. Se deu zebra, teve um câncer, uma das alternativas é bombardear o câncer, o tumor localizado com raios gama, certo? A partir de material radioativo, para tentar danificar aquele tumor e não morrer dele, certo? Seria a famosa radioterapia. Radioterapia não é com ondas de rádio, professor? Não. Deveria se chamar radiogama-terapia, né? Porque é com ondas de raios gama. Beleza? Pô, então revisamos as 7 radiações eletromagnéticas. Nas outras salas eu não fiz isso, tá? Mas como veio a calhar, vocês ganharam um brinde a mais. Mas não me falaram ainda outra maneira do calor fluir, que é que está rolando aqui nessa sala. Oh yeah! Convecção. O ar quente tende a subir, o ar frio tende a descer, basta lembrar do balão, né, da festinha junina, né? Certo? Ou do balão clássico, aquele balão que tem a cestinha. E aí então o ar quente que subiu vai ser sugado pelo aparelho condicionador de ar, que vai resfriá-lo e jogar no teto. Por que o ar frio é jogado no teto? Para que ele vá descendo, preenchendo toda a sala. Se tu tem um aparelho que é aquecedor de ar, tu deves instalar ele no chão, para que ele consiga aquecer todo o ambiente. Resfriadores de ar têm que ser instalados no teto. E se teu aparelho condicionador de ar esquenta e esfria? Se tu botar ele no teto, ele não vai ser bom para aquecer. No inverno vai estar super quente, uma nuvem de ar quente aqui em cima, a galera vai estar congelando embaixo. Bota no meio, né? Bota no meio. Não vai ser nem tão eficiente para aquecer, nem tão eficiente para esfriar. Mas como tu quer encher, né, tu quer aquecer, digamos, uma parte mais inferior, não o teto da tua casa apenas, né? Então colocar o condicionador de ar que aquece e esfria no meio termo é uma boa alternativa. Mas para economizar energia e ter grande eficiência na refrigeração ou na calefação, o ideal é ter 2 aparelhos distintos, um para resfriar na parte superior e um para aquecer na parte inferior. Fiz esse comentário porque é cobrado em vestibular. Certo? Futuramente nós trabalharemos isso ainda mais na convecção. Equilíbrio térmico. Falei para vocês no final
finalzinho que era atingir o equilíbrio térmico, né? Certo? Para ficar chique eu escrevi que nem está nos livros. Ó. Disse quando 2 ou mais corpos atingem a mesma temperatura. Aí pode dizer que eles estão em equilíbrio térmico. Show de bola. Energia interna. Para que tu entenda o que é energia interna, eu prefiro que tu pense em um gás. Imagina que isso aí é um recipiente hermeticamente fechado, não tem vazamentos, e tem algum tipo de gás ali dentro. Vou fazer algumas moléculazinhas. Como o gás é uma coisa muito difícil de compreender para os humanos, eu vou tentar imitar ali as moléculas. Elas, meu Deus, elas são muito agitadas. Para teres uma noção de quão agitadas elas são, eu vou fazer na minha mão um quadradinho de 1 centímetro quadrado, mais ou menos, tá vendo? 1 centímetro por 1 centímetro. Eu vou contar 1 segundo. 1001. Ó, quando eu falei 1001, passou 1 segundo, né? Assim que a gente conta 1 segundo, né? 1001, 1002, 1003. Em 1 segundo, pasmem, mais de 1 bilhão de moléculas se chocaram contra este pedaço de pele. Meu, é muito mais que isso, na verdade, né, cara? Em 1 segundo, mais de 1 bilhão de moléculas presentes aqui à nossa volta se chocaram contra este pedaço de pele. Imagina teu corpo todo agora sendo bombardeado por moléculas. Essas moléculas, só para tu ter noção, elas têm velocidades que variam de 3.000 a 7.000 km por hora. Agora, nesse instante. É difícil entender a realidade microscópica, né? Mas acredito que a maioria de vocês já tem consciência disso, né? Está sendo bombardeado por moléculas de gás. É isso que gera a pressão atmosférica. Tudo bem? Pressão atmosférica. Peraí. Cada molécula dessa tem uma certa velocidadezinha e é bem aleatório, é caótico esse movimento, né? Cada uma tem um vetor de velocidade apontando para um lugar, um momento. E essas moléculazinhas têm massa, né? Cada uma delas tem que ter uma certa massa. Mas peraí, objetos que têm massa e têm velocidade, eles têm um tipo de energia, chamada energia cinética. Quando a gente fala, a energia interna de um gás, a gente está querendo falar da energia cinética de todas as malditas moléculas que compõem o gás. Sim, o ser humano é suficientemente doente para criar uma forma matemática de calcular essa energia interna. A partir da fórmula da energia cinética e de algumas definiçõezinhas, eu vou chegar com vocês depois em termodinâmica na seguinte relação, ó, que é a fórmula da energia interna de um gás. 3 meios de nRT. N é o número de mols da química, quantos pacotes de 1 mol nós temos. O R é a constante universal dos gases perfeitos. E o T é a temperatura em Kelvin. Ah, faz sentido, né? Aumentando a temperatura do gás, olha o que acontece. Gás frio. Gás aquecido. As moléculas ficam mais agitadas, aumenta a velocidade individual de cada molécula. E como cada molécula tem massa, cada molécula tem a sua energia cinética. Somando a energia cinética de todas as moléculas, a gente chama isso de energia interna. Então, energia interna nada mais é que o somatório das energias cinéticas de todas as moléculas que compõem a coisa. É o somatório das energias cinéticas das moléculas. É o somatório das energias cinéticas das moléculas. Isso é que é energia interna. E o último detalhezinho para a gente começar a brincar com os termômetros. Lei zero. Essa lei zero, cara, quando eu escutei ela, eu fiquei irritado. Porque me pareceu muito idiota. Depois eu percebi que idiota era eu de não ter percebido que eu estava trabalhando com algo sério, que é chamado ciência. Algo que faz parte desse grande grupo de estudos, desse grande grupo de matérias chamado ciência. Para que tu faça parte desse grupo imaculado, tu tem que seguir regras rígidas. E se tu burlar uma dessas regras, tu pode jogar a tua carreira fora e não fazer mais parte da ciência. Então olha que coisa doida que os cientistas criaram e chamaram de lei zero da termologia para a gente poder entender. Imaginem 3 corpos, A, B e C. Eu tenho aqui um termômetro. Aí eu vou lá, meço a temperatura do corpo A, meço a temperatura do corpo B e vejo, eles estão com a mesma temperatura. TA igual a TB, eles estão em equilíbrio
termômetro, mede a temperatura do corpo C, mede a temperatura do corpo B e verificou, o corpo B e o corpo C estão em equilíbrio térmico. O que eu posso concluir sobre o corpo A e o corpo C? Meu Deus, é tão óbvio que dá raiva, mas a gente tem que documentar esse tipo de raciocínio, senão não é ciência. Por isso que eu não acredito em astrologia, acupuntura, homeopatia, cromoterapia, cura pelas energias malucas. Não acredito em porcaria nenhuma disso. Ciência eu acredito. Porque nesses anos todos, a única que errou menos de todas essas que eu citei foi essa. É por isso que eu sou fã da ciência e recomendo que tu venha pro lado da luz também e pare de acreditar em historinha da carochinha. Certo? Então, ciência. Se o corpo A está em equilíbrio com o corpo B, corpo B está em equilíbrio com o corpo C, eu posso concluir sem medo de errar que o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C, mesmo que eu não tenha medido a temperatura deles simultaneamente. Certo? Estou considerando, né, galera, que não houve mudança de temperatura nesse meio tempo, né? Lei zero. 2 corpos no equilíbrio térmico. Um terceiro corpo está em equilíbrio térmico com um desses 2 corpos iniciais. Então eu concluo que ele também está em equilíbrio térmico com outro corpo. Com certeza. Beleza. Agora vamos lá. Agora que nós já podemos começar sobre termometria, nós vamos começar a falar das 3 principais escalas termométricas que dominaram o mundo. Cuidado, gente. Eu não posso te afirmar que elas foram as primeiras que surgiram. Muito provavelmente outros seres humanos sabiam medir temperatura, mas não documentaram isso e foi perdida essa maneira de medir temperatura. Atualmente, as escalas mais famosas que a gente usa no mundo todo para medir temperatura são essas 3 que eu vou representar nesses termômetros. Relaxem que são só termômetros. Termômetros de bulbo. Esses termômetros de bulbo, ele tem um caninho chamado capilar, pelo fato de ter a espessura de um fio de cabelo, né? E um bulbozinho onde fica armazenado a substância termométrica, que classicamente é mercúrio, né, para os nossos termômetros do dia a dia, e álcool para termômetros infantis. Termômetro infantil, tu vai medir a temperatura do banho do bebê, né? Aí tu esquece o termômetro de mercúrio ali, o bebê come aquele termômetro e ele se intoxica com mercúrio. Certo? Com álcool isso não aconteceria, né? Uma quantidade diminuta de álcool não levaria o bebê a grandes prejuízos na saúde. Esses 3 termômetros, eles são idênticos. Não parece, mas são idênticos. Eu mandei o mestre construidor de termômetros colocar aqui do lado a escala Fahrenheit. Fahrenheit, escala usada nos países de origem anglo-saxã. Escala Celsius, a mais usada no mundo todo. Já vamos entender por quê. A escala dos ninjas, dos cientistas. A escala Kelvin, também chamada de absoluta. Sabe como é que Fahrenheit criou a escala dele? Ele pegou e disse, meu corpo mede 100. Chute no escuro, meu corpo mede 100, ele falou. A temperatura do meu corpo é 100 a partir de hoje. E ele pegou um balde, botou água, pegou um pouco de neve do quintal dele, estava nevando, jogou dentro, botou uma pitada de sal, deu uma misturada e disse, isso aqui é 0. E aí ele criou a escala Fahrenheit. Uma mistura de água, gelo e sal, que eu não sei qual é a proporção, ele chamou de 0. E o corpo dele ele chamou de 100. Aí então ele pegou um termômetro, tipo esse aqui, botou aqui, esperou entrar em equilíbrio térmico, onde bateu lá e marcou 100. Botou o termômetro dele no balde com água, gelo e sal, esperou entrar em equilíbrio térmico, baixou bem o líquido termométrico, marcou ali 0. E fez as divisõezinhas, criou a escala dele. Dá para acreditar? Quase inacreditável. É assim que se cria uma escala termométrica. Chuta 2 valores para 2 temperaturas distintas. O senhor está querendo me dizer que eu posso criar minha escala termométrica hoje? Hoje. Podes criar. Podes pegar qualquer coisa quente ou fria na tua vida e dizer um número para aquilo. Fazer isso para outra coisa. E a partir desses 2 pontos de referência, criar a tua escala termométrica. Com teu nome, inclusive. Muitas escalas nasceram e muitas morreram com essa ideia. A Fahrenheit, ela ficou, apesar da ideia, né, da criação original dela ser meio tosca, ela foi uma das primeiras, então a galera curtiu a ideia e muitos termômetros foram feitos de acordo com a técnica do Fahrenheit. Mas o Celsius teve uma sacada muito mais ninja. Ele sabia que
pessoas não têm as mesmas temperaturas. Cada um de vocês tem uma temperatura um pouco diferente um do outro. É por isso que o Bradesco, para poder permitir que a gente tire dinheiro no caixa, né, mede a temperatura da tua mão. Ele mede a distribuição de temperatura na palma da tua mão. E ela é única para ti. Nunca acharás um outro ser humano com a distribuição de temperatura na palma da tua mão idêntica à tua. Certo? Então tu vê que loucura. Quando o Fahrenheit disse, a temperatura do corpo humano é 100. Não dá? Quem é que nós vamos usar? Qual é o ser humano que nós vamos usar como referência? O Celso teve uma sacada muito mais legal. Ele pensou, bota água para ferver. Começou a borbulhar, meu querido. Vai ser a mesma temperatura em qualquer lugar. E eu vou chamar isso de 100. O 100 do Celso foi muito mais fácil de ser reproduzido em casa. Pega um pouquinho de gelo. Ah, eu moro num lugar muito quente, não tem gelo. Te arruma então. Manda trazer do Polo Norte ou do Polo Sul, do Alasca, que seja. Bota esse teu pedacinho de gelo para derreter, num potinho. Começou a derreter, pode botar o termômetro, tem que ser 0. Ou seja, o Celsius chamou os pontos fixos, o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão do gelo. Hoje, né, cara, se tu tem termômetro em Celsius para casa, tu pode testar hoje se está funcionando. Bota um pedacinho de gelo lá para derreter, começou a derreter, bota o termômetro, senão dá 0, o termômetro está desregulado. Começou a ferver a água, bota o termômetro em Celsius, não deu 100, tá levemente desregulado o termômetro. Claro, estou falando se tu fizer esse teste no nível do mar, né? Se tu fizer esse teste no nível do mar. Hoje, historicamente, nós sabemos que o 0 graus Celsius é o 32 graus Fahrenheit e que o 100 graus Celsius é 212 graus Fahrenheit. Esses termômetros estão em equilíbrio térmico, tá vendo? Um vai medir uma temperatura em Fahrenheit, o outro vai medir uma temperatura em Celsius. Eu acabei de afirmar que esses termômetros são idênticos. Então eu estou te dizendo que esse tamanho é igual a esse tamanho aqui, né? Estou te dizendo que esse tamanho é igual a esse tamanho aqui. Logo eu posso usar o teorema de Thales para relacionar matematicamente esses dois termômetros. Eu posso pegar esse tamanho que eu posso dizer que é TF menos 32 e dividir pelo tamanho do termômetro todo entre os pontos fixos, que seria 212 menos 32. Como seria essa mesma conta no termômetro em Celsius, por favor? Muito obrigado pela participação. TC menos 0. Show de bola. Por incrível que pareça, como eu dou aula para o pessoal mais jovem, né, nunca viu isso ainda, viu pela primeira vez lá no segundo ano do ensino médio, eles têm dificuldade de decorar essa continha que a gente tem que fazer para achar a relação matemática. E um colega meu, ele sempre comparou o termômetro com a pessoa. Ele disse que aqui é a cabeça, aqui é o pé e no meio é o joelho. Aí ele canta pra gurizada e faz até uma dancinha, que ele chama de joelho, pé, cabeça, pé. Joelho, pé, cabeça, pé. Então tu vê, volta e meia, depois que eu falo essa bobagem, eu escuto o cara fazendo exercício, joelho, pé, cabeça, pé. E parece que fica fácil para ele gravar, certo? Então eu conto pra ti também o joelho, pé, cabeça, pé. Eu não sei como é que é a dancinha, mas semana que vem eu vou dançar pra vocês o joelho, pé, cabeça, pé. Eu vou perguntar pro cara como é que dança. Agora olha só. Escala Kelvin, olha como a estruturação da escala Kelvin foi totalmente diferente das duas primeiras. As duas primeiras o cara deu chute, chamou uma de 1000, uma de 1 milhão, uma de 0 e criou. Bom, o Kelvin não, cara. O Kelvin, olha que cara foda. Ele pensou, temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Assim, se a molécula está vibrando e ela esquenta, a vibração dela aumenta. Se a molécula esfria, a vibração dela diminui. Aí ele começou a pensar, e se eu esfriar mais? A vibração diminui mais. E se eu for esfriando, esfriando? Não é possível, uma hora a vibração deixa de existir. Então para de vibrar. Na cabeça dele, ele pensou, chega uma hora que a temperatura é tão baixa que vai parar de vibrar. Na época não se tinha tecnologia para tentar esfriar as coisas, né, em temperaturas baixíssimas para ver se realmente a ideia do Kelvin estava correta. Mas ele, que era um exímio matemático, fez um trabalho complexo com gases a baixa pressão e descobriu matematicamente qual seria a menor temperatura que existe. No começo a galera achou que ele estava louco. A menor temperatura que existe, de acordo com Kelvin, é menos 273 graus Celsius. Como o Kelvin chegou a essa temperatura matematicamente? Ele pensou, putz, eu queria criar uma escala termométrica a partir dessa nova ideia que eu tive.
da menor temperatura que existe. E, claro, então que eu vou chamar essa menor temperatura que existe de zero. Hoje a gente chama de 0 Kelvin. Por que não tem a bolinha aqui? Ó? Porque não é mais um chute. Isso aqui é chute da cabeça dos Celsius. Por isso que é grau, é uma coisa aleatória. Isso aqui é chute da cabeça do Fahrenheit. Por isso é grau. A escala Kelvin não é mais chute, é um valor verdadeiro, é zero de verdade. Não faz mais sentido botar grau ali. Quando a gente bota grau é um chute. Ah, professor, então tá, 360 graus, uma volta é um chute? Claro. O babaca chegou e disse, uma volta tem 360 graus. Aí nasceu grau. Por isso que físico não gosta da unidade de grau para medir ângulo, gosta de radiano, né, que é uma unidade verdadeira, certo? Depois a gente pode filosofar o porquê. Mas grau é um chute, o babaca diz 360. Ah, que legal, então tá bom. Aí nasceu grau. Não! Aí o seguinte, cara, ó, imagine que esses termômetros, um termômetro é em Kelvin, o outro termômetro é em Celsius. Quando um termômetro for zero, o outro vai ser menos 273. O Kelvin, safado que era, ladino, ele já percebeu o seguinte, a escala Celsius era a mais usada no mundo. O Kelvin queria fazer um termômetro que fosse tão bom de usar quanto o Celsius. Aí ele pensou, de menos 273 Celsius para 0 Celsius, subiu 273 unidades. Eu vou fazer subir 273 unidades no meu termômetro também, e por isso que o 0 Celsius vai valer 273 Kelvin. Quando for de 0 para 100, vai subir 100 unidades. Vou fazer no meu também, subir 100, vai para 373 Kelvin. Fazendo dessa maneira, tu já deve perceber que uma variação na escala Kelvin corresponde a uma mesma variação na escala Celsius. Joelho menos pé, cabeça menos pé. Só o último passo então. Aqui embaixo vai aparecer 180 e nas outras vai aparecer 100. Por isso que a escala Kelvin e a escala Celsius são chamadas de centígradas. Porque entre o ponto fixo inferior e o ponto fixo superior tem 100 unidades. Dividindo os denominadores por 20, surge a fórmula que tu vai ter no formulário para destruir quaisquer probleminhas que envolvem mudanças de escalas termométricas. Tu já pode arriscar alguma coisa para a tua próxima tarefa, mas eu ainda não fiz os 4 exemplos clássicos dessa parte. Mas tu já pode arriscar. Na próxima aula, além de corrigir um exercício ou outro mais simples disso, eu vou te mostrar os 4 exemplos clássicos que aparecem sobre escalas termométricas nos vestibulares. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Boa semana para vocês, garra nos estudos e até mais.